programa de hoje apresenta a decisão na ação direta de inconstitucionalidade que derrubou a validade das leis distritais que regulamentavam a exploração de bingos no Distrito Federal. O julgamento deste caso serviu de base para outras ações que tramitavam na Corte sobre o mesmo tema. A ação direta de inconstitucionalidade 2847 foi ajuizada em 2003 pela Procuradoria-Geral da República contra 4 leis do DF. O Ministério Público argumentou que as leis violam a competência privativa da União para dispor sobre sistemas de consórcios e sorteios, incluindo as loterias e os bingos, conforme determina o artigo 22 da Constituição Federal. O julgamento teve início na Suprema Corte em fevereiro de 2004. Tem-se com a exploração de loteria derrogação excepcional de norma de direito penal. Decreto-Lei 204, 27 de fevereiro de 67. A competência legislativa, por isso mesmo, é da União, na forma do que dispõe o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Nesse sentido, aliás, o decidido pelo Supremo Tribunal do Julgamento da ADIM 1169, medida cautelar do Distrito Federal, relator o ministro Imar Galvão. Ademais, porque as loterias estão abrangidas pela terminologia sorteios, segue-se que a competência para legislar a respeito é da União. Constituição Federal 2220. Reporto no ponto ao voto que proferi quando do julgamento da citada ADIM 1169, transcrito nas manifestações dos ilustres advogado-geral da União e procurador-geral da República. Do exposto, senhor presidente, concluo. Julgo procedente a ação e declaro inconstitucionalidade das leis. Depois do voto do relator, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Aires Brito e só voltou a ser analisado pela Corte em março do mesmo ano. O ministro acompanhou o relator e votou pela inconstitucionalidade das leis do DF. Esta denunciada invasão que subsiste, invasão do espaço legiferante que é da União originariamente, e que se patenteia pelo só imediato cotejo entre os 4 atos legislativos do Distrito Federal e a Constituição Cidadã. Sem a menor necessidade, portanto, de cotejar as 4 multicitadas leis distritais com este ou aquele ato legislativo do governo federal, para e só então concluir-se que de regramento sobre sorteios é que o legislador federativamente periférico fez o transbordante uso. Na mesma sessão, o julgamento foi interrompido de novo. Desta vez, o ministro Marco Aurélio pediu mais tempo para analisar o processo. Se os colegas me permitirem, eu já estou com um estudo avançado sobre a matéria, porque sou o relator da ADIM 2950. Eu antecipo o pedido de vista. O ministro Marco Aurélio foi o único que divergiu do relator. O ministro considerou constitucionais as leis distritais questionadas na ação do Ministério Público. Excluo, inicialmente, a possibilidade de ter-se o conflito dos diplomas emanados da Câmara Distrital com o artigo 21, inciso 1 da Constituição Federal, porquanto, em momento algum, abrangem textos sobre direito penal, por entender que não se tem, no inciso 20 do artigo 22 da Constituição Federal, a competência exclusiva da União para legislar sobre loterias, o que acabaria por colocar as diversas loterias estaduais na clandestinidade. Peço vênia ao nobre relator e ao ministro que o acompanhou, Carlos Aires Brito, para julgar improcedente o pedido formulado, ressaltando mais uma vez que se está a tratar não apenas da espécie bingo, mas do gênero loteria. Se apenas a União e privativamente a Constituição atribui competência para legislar sobre matéria penal, apenas a União poderá dispor a regra de isenção de que se cuida. Somente ela, e ela o fez também na Lei Zico, na Lei Pelé, poderá operar a migração da atividade ilícita, a exploração de loteria, para o campo da licitude. Portanto, para começar, eu diria que nem a lei estadual, nem a lei distrital, nem a lei municipal pode operar a migração do campo da ilicitude para o campo da licitude, porque isso é da competência privativa da União. Eu
Até admito que se trate, no caso da loteria, de um serviço público. E o exercício da atividade não é um monopólio, mas a regulamentação desse exercício é monopólio da União. Isto é, desde que seja regulamentado, as entidades federativas vão poder exercer sob as luzes da norma proveniente da União. E o que está me parecendo, sem me aprofundar nesse assunto, é que a lei distrital, na verdade, não quis operar uma isenção. Ela quis operar uma fraude. Isto é, ela parte do pressuposto de que esta é uma atividade lícita. Isto é, que exista uma norma e que isente, que, portanto, pode ser regulamentada. Razão por que, senhor presidente, eu peço vênia mais uma vez, e pesa-me muito fazê-lo mais uma vez, ao eminente ministro Marco Aurélio, mas acompanho o eminente relator e os votos concordantes. Enquanto as palavras puderem traduzir ideias, parece que não há dúvida de que aqui o Constituinte pretendeu deferir exclusivamente à União a regulação sobre o tema, que tem, como nós sabemos, implicações sérias no contexto social. A adoção, portanto, de uma interpretação restritiva retiraria por completo o significado da decisão constituinte prevista no artigo 2220 da Constituição. Foram 10 votos a 1. Apenas o ministro Marco Aurélio votou a favor das leis distritais. Todos os outros seguiram o voto do relator do processo, ministro aposentado Carlos Veloso. Eu não tenho dúvida alguma de que, ao normatizar sobre sorteios e 6 modalidades diversas de sorteios, a legislação agride efetivamente o artigo 22, inciso 20 da Constituição Federal. Esse seria argumento bastante suficiente, de uma clareza meridiana, para definir a controvérsia. No entanto, eu acompanho também o eminente relator quanto ao primeiro argumento que Sua Excelência trouxe, ou seja, o de ofensa ao artigo 22, inciso 1º. Isso porque, senhor presidente, segundo entendo, como é a União Federal quem detém o monopólio da edição da lei penal, também é ela, e somente ela, quem pode eventualmente derrogar excepcionalmente essas normas. Consideradas, de um lado, a competência privativa da União para legislar sobre serviços lotéricos, jogos, apostas, bingos e sorteios, e de outro, a evidência histórica é que essa competência tem sido sempre exercida pelas instâncias centrais do poder. Não vejo como reconhecer ou atribuir competência aos Estados-membros ou ao Distrito Federal para legislar em tema de quaisquer modalidades de jogos ou das atividades por mim já referidas. Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, peço vênia para acompanhar o douto voto do eminente ministro relator. Tudo se reduz a um problema: a competência constitucional dos Estados para disciplinar, para criar loterias. Se ela existe e deriva da Constituição, tudo o que disser a respeito à legislação federal seria inócuo, quando não inconstitucional. Mas o que acontece é que não. Esta eventual possibilidade do estabelecimento de loterias estaduais, municipais ou particulares é objeto de uma matéria, sistema de sorteios, que se cometeu privativamente à legislação federal. Nada a acrescentar, eu acompanho também o relator e proclamo o resultado. Ação direta de inconstitucionalidade 2.847, o Tribunal, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade das leis distritais números 232 de 1992, 1176 de 1996, 2.793 de 2001 e 3.130 de 2003. No próximo bloco você vai ver que depois da decisão do Supremo, agora está nas mãos do Congresso Nacional a regulamentação dos bingos no país. Creio que o Congresso Nacional deva pensar muito sobre essa matéria e abreviar esse debate para que logo tenhamos uma legislação.
programa de hoje é sobre a decisão do Supremo na ADI 2847 sobre a regulamentação dos bingos. Por 10 votos a 1, a Suprema Corte decidiu que a competência para legislar sobre o assunto é da União. E a lei distrital, na verdade, não quis operar uma isenção. Ela quis operar uma fraude. Nem a lei estadual, nem a lei distrital, nem a lei municipal pode operar a migração do campo da ilicitude para o campo da licitude. Se está a tratar não apenas da espécie bingo, mas do gênero loteria. 3 anos depois do julgamento, em 2007, o Supremo editou uma súmula vinculante sobre a competência para legislar sobre os bingos. O enunciado obriga juízes de instâncias inferiores e órgãos públicos federais, estaduais e municipais a seguir a mesma orientação adotada pelo STF. A súmula número 2 diz que são inconstitucionais as leis estaduais ou distritais que autorizem sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Ela não implica no fechamento automático das casas de jogos, mas facilita a derrubada diretamente pelo Supremo de liminares ou atos administrativos dos estados que liberavam a atividade. Depois que o Supremo decidiu que só a União tem competência para legislar sobre bingos e loterias, o Congresso Nacional começou a discutir um projeto de lei sobre o assunto. O PL tramita no Legislativo desde 2004 e autoriza e institui normas para o funcionamento dos bingos em todo o território nacional. A bem da verdade, o que estaríamos fazendo, não estaríamos trazendo nenhuma inovação para a sociedade, né? A legislar sobre outras modalidades de jogos, qualquer uma delas. Estaríamos apenas regulamentando aquilo que já existe no Brasil. Creio que o Congresso Nacional deva pensar muito sobre essa matéria e abreviar esse debate para que logo tenhamos uma legislação, né, que permita, pelo menos, a exploração dos jogos, né, no Brasil e, consequentemente, a retribuição, né, de toda a arrecadação gerada por esses jogos para ações sociais, assim é no mundo inteiro. Uma lei imposta pelo governo, de uma certa forma, não vai impedir que as pessoas continuem fazendo práticas ilegais. A não ser que o governo, de alguma forma, crie leis mais pesadas, realmente deixe mais pesada a fiscalização. Eu não concordo com jogo nenhum, bem na verdade. Se for maior de 21 anos, a pessoa é responsável pelo que ela faz com o dinheiro dela. A competência privativa da União leva esse assunto privativo da União a ser discutido invariavelmente no Congresso Nacional. No Estado de Direito, a normatização de um assunto precisa ser feita em bases congressuais, num cenário congressual, onde existe uma representatividade do povo e assim é o lugar adequado para o assunto ser discutido francamente, livremente, de uma forma ponderada, madura, ouvindo os vários setores, à espera de que se chegue a um resultado, acima de tudo, bom para o país e para a cidadania. Enquanto o Congresso Nacional não legislar sobre o assunto, como não existe uma lei da União que regulamente a atividade, os bingos não podem funcionar no país. O grande julgamentos do STF de hoje fica por aqui. Não perca no próximo programa mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!